Bom dia, sorria! Vamos falar hoje sobre dois países, o Haiti e Cuba. O que eles têm de diferenças e semelhanças? Ou seria um karma desses dois países do Caribe? O Haiti foi o primeiro país a libertar os escravos, a acabar com a escravidão, a fazer a abolição dos escravos. Foi o segundo país a fazer a sua independência. Primeiro foi os Estados Unidos. E o Haiti, com isso, sofreu o boicote econômico da Europa e dos Estados Unidos. Mas, durante 60 anos, o Haiti tentou resolver os seus problemas internos com a sua população. Mas, em 1915, os Estados Unidos faz uma intervenção militar no Haiti com a sua opinião, com a sua justamente justificativa, que ali era um ponto estratégico da região do Caribe, e ali fez uma intervenção militar durante muitos anos. Não contribuiu com nada, nem educação, saúde, tecnologia e desenvolvimento do país. O país continuava pobre, miserável, analfabetismo geral, mas os Estados Unidos trouxe de legado para o Haiti um ditador chamado François Duvalier, chamado de Papa Doc. Depois morreu, entrou seu filho, François Duvalier Jr., o Baby Doc. Ambos fizeram uma ditadura no Haiti e utilizavam uma religião de origem africana, que é o voodoo, que é a magia negra, através de um grupo chamado Tonton Macoute. Passou-se o século XX e o Haiti continua miserável, analfabeto, pobre. Já passou por terremotos que arrasou mais ainda a economia do país. Hoje o Haiti tem 76 gangues milicianos no bairro de Belleair do Alto e Belleair de Baixo. Há conflitos armados todos os dias entre gangues. A mortalidade pela violência é alta e o Haiti mergulha mais uma crise com a morte do seu presidente atual, que conseguiu chegar ao poder, mas também era acusado de corrupção. Então o Haiti passa por momentos difíceis. E como não há grande riqueza mineral no país, nenhum país internacional ajuda efetivamente o Haiti. O outro país ali vizinho ao Haiti é Cuba. Então vamos a um histórico de Cuba. Cuba, antes de 1959, era uma ditadura de direita do presidente Batista. Era um cassino, era um prostíbulo, era uma jogatina, era uma reunião de máfias, era uma colônia de férias dos americanos ricos, aquelas lindas praias de Cuba. Então, era um país que tinha miséria, fome e analfabetismo. Aí entra a figura de Fidel Castro, um revolucionário, junto com Che Guevara, Cienfuegos e outros, Zé Martí, e fazem uma revolução cubana na Sierra Maestra em 1959. Saem do México num navio, num barco chamado Grama, com 17 pessoas, e com auxílio da população fazem a guerrilha e tomam o poder
é instalado o socialismo, comunismo em Cuba, de Fidel Castro. Então Cuba sai de uma ditadura de direita e entra numa ditadura de esquerda. Mesmo assim, Fidel Castro faz muito em educação, faz muito em saúde, faz muito em esporte. É só ver as Olimpíadas, que Cuba está sempre entre os 5 primeiros em medalhas. Então é muito investido em Cuba, educação, saúde, esporte, mas é uma ditadura com um controle social rígido do governo. Tudo é racionado, há comitês revolucionários em cada bairro e não há democracia, não há liberdade. Imprensa perseguida, opositores presos. Vai levando Cuba nesses últimos 60 anos. Em 1990, começam manifestações contra o governo de Fidel Castro, são reprimidas, e muita gente pega botes, barcos improvisados, que são os balseiros, e vão para Cuba. Antes, quando houve a Revolução, quem não estava satisfeito com o regime fugiu de Cuba, deixando tudo abandonado, e o Estado tomou conta. Então, em 1990, os balseiros insatisfeitos, pessoas insatisfeitas com Fidel Castro, fogem para Miami, para os Estados Unidos. E Cuba seguiu. Morre Fidel, assume o seu irmão, depois, hoje, assume um outro líder dentro do Partido Comunista cubano. Há hoje vários partidos pequenos políticos em Cuba, mas quem manda é o Partido Comunista Central. Há empreendedorismo em Cuba, as pessoas já podem fazer alguma coisa em casa, como produzir salgados, doces e vender na praça. Agora já é permitido fazer sorvete em casa e vender na praça. Isso já é permitido, não é mais tudo estatal. Mas mesmo assim, há perseguição aos opositores. Cuba hoje tem manifestações, porque a juventude seduzida pelo capitalismo quer liberdade total, quer o capitalismo em Cuba. E o governo começa a censurar também a internet. Então Cuba passa por grandes transformações. Será a primavera em Cuba, como foi a primavera árabe, ou não? Ou Cuba resistirá no seu regime totalitário? Lembramos que Cuba foi auxiliada nos anos 60 pela União Soviética, teve uma grande crise que foi a Baía dos Porcos, onde a Rússia colocou foguetes em direção aos Estados Unidos. Quase houve uma guerra, uma terceira guerra mundial, mas John Kennedy conseguiu acalmar a situação. Depois, Cuba hoje ganha grandes benefícios da China. A China ajuda a Cuba. Cuba já desenvolveu a sua vacina, está vacinando lentamente a sua população, mas requer carência de insumos para a fabricação de vacinas. Exportou médicos sem fronteira para vários países em ação humanitária, mas Cuba hoje está isolada por causa do embargo econômico que foi feito pelos Estados Unidos há 60 anos. Isso afetou muito a economia de Cuba. E hoje ela passa fome, tem apagão de luz elétrica, tem cirurgias que são interrompidas ou são feitas à base de vela. E Cuba hoje justamente passa por necessidades sociais. Então, o que será de Cuba? O que será do Haiti? Será karma? Seria karma? Ou todo um processo de exploração da colonização europeia a partir do século XVI? Vamos aguardar. Aqui é o Nitroso, muito obrigado e boa sorte.